Bem-vindo ao podcast do Hangar Café. Mayday, mayday, mayday. Hoje vamos contar a história do relojoeiro de Viena Jacob Degen e sua contribuição para a evolução da ciência aeronáutica. Então pegue um café, porque já vamos decolar. Não basta perguntar se o homem pode voar à maneira dos pássaros. A possibilidade tem a seu favor a minoria das opiniões. As minhas experiências devem servir de prova dos diversos meios que os homens inventaram para voar. Destinam-se a provocar observações sobre a resistência do ar, a energia humana e a dos pássaros e a aplicação dessas forças. Induzirão a observar a habilidade dos seres cuja roupagem, figura e voz admiramos tantas vezes. O homem que escreveu estas palavras foi Jacob Degen, nascido em Liederswil, uma comuna da Suíça, no cantão de Basileia, em 1761. Mudou-se para Viena e aos 31 anos obteve a cidadania austríaca. Um ano depois, se tornou mestre relojoeiro, uma das profissões mais conceituadas na Suíça no início do século XIX. Estudou mecânica, matemática e física experimental na Universidade de Viena. Balões já ascendiam pelos céus europeus, tendo a bordo destemidos inventores que procuravam sempre melhorar seus desempenhos, ao mesmo tempo em que lutavam para conseguir controlá-los. Mas a ideia de Leonardo da Vinci em fazer algo que voasse semelhante aos pássaros era o que realmente desafiava as mentes mais inquietas e engenhosas do velho continente. Tal qual um aficionado pelo voo, Jacob se entregou ao estudo da ciência dos balões e do voo dos pássaros. Foi assim que, com uma máquina projetada para voar, ao invés de relógios, chamou a atenção de seus patrícios e do resto da Europa. Em um trabalho que durou 9 anos, construiu um aparelho com 2 asas móveis, onde introduziu um sistema original que funcionava com o princípio da válvula borboleta. Com 6,7 metros de envergadura, as asas eram compostas de 3.500 aletas de papel envernizado, as quais, ao se realizar o movimento ascensional do aparelho, estas se abriam, diminuindo o arrasto. Na descida, porém, tornavam a se unir, formando um plano sólido que encontrava sustentação no ar. Uma barra transversal permitia ao construtor mover o par de asas para cima e para baixo. Milhares de cordéis de seda asseguravam a robustez do aparelho. Jacob Degen concluiu que o homem não tem força bastante para alçar do chão seu próprio corpo. Então o relojoeiro inventor planejou outro meio de demonstrar o grau de eficiência do seu aparelho voador. Prendeu ao teto de uma sala de aula da Universidade de Viena uma roldana, onde pendurou seu invento por meio de uma corda, cuja extremidade oposta sustentava um contrapeso. Sobre esta experiência, há o seguinte relato extraído do livro História da Aviação Alemã, de Peter Supp. Estava-se no outono de 1807, quando a notícia muito modesta de uma experiência com uma máquina de voo recém-descoberta atraiu às vastas salas da Universidade de Viena um público mais culto do que numeroso e impaciente de ver até que ponto o esforço constante do Sr. Jacob Degen, assim se chamava o novo Dédalo, conseguira vencer as dificuldades do problema. Apareceu então um senhor franzino de rosto pequeno, apresentou-nos um mecanismo engenhoso e prometia nada menos do que subir verticalmente até o teto da sala, declarando francamente que até agora só conseguira elevar-se em linha reta por meio, se não me engano, de um contrapeso de 40 libras, que correndo por um fio em uma roldana, lhe sustenta a subida. O pequeno senhor postou-se no aparelho da maneira que lhes descrevi, sacudiu para cima e para baixo as asas, que logo ao primeiro movimento do corpo o fizeram adejar e não tardaram a levá-lo bem junto do alto forro da sala. Em 30 segundos, e com 25 golpes de asas, conseguiu elevar-se a 16 metros de altura sem que se percebesse nenhum esforço adicional, e oscilando como um paraquedas, mal cessava o movimento, descia suavemente ao solo. Jacob sabia que a sua ideia básica era exata, mas não bastava para ele. Como se havia de subir ao éter com esse par de asas? A resposta: o aerostato. A esfera gigantesca recém-inventada iria lhe fornecer o impulso que faltava, e as asas com as aletas vibrantes proporcionariam ao balão
a mobilidade e a dirigibilidade de que o aerostato ainda carecia, assim julgava Jacob. Pendurou então seu aparelho de asas móveis debaixo de um grande balão e acreditava ter encontrado com esta combinação a solução do problema para cruzar os céus com toda a segurança em voo dirigido. Dessa maneira, ele realizou tentativas de voo em Viena e Paris. Nesta última cidade, em 7 de julho de 1812, realizou uma ascensão bem-sucedida. Uma nota de jornal da época relatou o seguinte: Jacob Dagen, no Jardim de Tivoli, realizou um salto no ar com bom tempo e grande assistência. Às 8 horas, via-se a esfera subir e descer diversas vezes e mesmo girar, enquanto o Sr. Dagen, pendurado nas cordas, trabalhava com suas asas. Após uma pausa, o balão subiu completamente e levou o aeronauta na direção do vento. Como este era fraco, os assistentes tiveram o prazer de vê-lo desaparecer lentamente. Jacob desceu meia hora depois, a 14 km a sudoeste de Paris, na comuna francesa de Buisson-Verrières. Jacob repetiu a façanha várias vezes em Paris e em Viena até 1816, sem, contudo, conseguir completo controle de voo e nem a capacidade motriz suficiente para que o aparelho se sustentasse no ar por conta própria. Em uma dessas apresentações públicas em Paris, no Campo de Marte, quando Dagen quis exibir mais uma vez o seu invento, se aglomerou uma enorme multidão ansiosa por assistir à novidade. Apesar de todos os esforços, o relojoeiro inventor não logrou desprender do solo seu invento, pois o balão, com insuficiente carga de gás, não alçou o voo, deixando revoltada a plateia. O primeiro modelo de ascensão vertical foi construído pelo relojoeiro vienense. Em junho de 1817, no Prater de Viena, Jacob fez uma exposição de seu dispositivo, que com peso de 6 kg e autopropulsado por um mecanismo de relógio, subiu a uma altura de 160 metros. Jacob Dagen faleceu em 28 de agosto de 1848 em Viena. Apesar do aparelho inventado por ele não ter sido capaz de alçar voo de maneira autônoma e nem de pairar na atmosfera, Jacob provou que o ar é um meio capaz de oferecer sustentação para asas construídas por humanos. Com este passo importante para a ciência aeronáutica, o relojoeiro inventor contribuiu para o despertar do interesse público pela possibilidade do voo em um aparelho mais pesado que o ar. Muito obrigado por ter estado conosco nesta viagem. O podcast do Hangar Café é narrado por Marcos Abreu. Pesquisa e produção de texto é de Marcos Abreu e Newton Marcos Leone Porto. A produção é de Gustavo Letier.